Muitas pessoas afirmam que a pior época da história para se viver é o momento presente. Alguns, inclusive, mencionam que desejam voltar à Idade Média ou até mesmo para algum outro período da história onde não se tinha tantos crimes, pandemias, discursos de ódio, crises políticas e diversas catástrofes naturais. De acordo com a revista Time, a pior época para se viver foi o ano de 2020. Também há quem diga que um dos piores momentos foi a partir de 1349, quando a peste negra devastou a Europa. Ou mesmo a partir de 1914, quando se iniciou a Primeira Guerra Mundial. No entanto, existe um momento ainda mais sombrio, onde, segundo historiadores, superou qualquer outro momento da história. Você está na Área 89 e nesse episódio falaremos sobre a pior época para se viver. É difícil dizer qual foi o pior ano para se viver, até porque isso depende muito do ponto de vista de cada pessoa e das circunstâncias históricas e políticas de cada época. No entanto, existem alguns anos que são amplamente considerados como períodos difíceis e desafiadores na história da humanidade. Era uma manhã do ano 536. O dia amanheceu escuro e sem a luz do sol. O outono se transformou em inverno. As pessoas acordaram e se depararam com uma grande e misteriosa névoa no céu, que foi capaz de esconder a luz solar pelos próximos 18 meses. Cobrindo o céu da Europa, parte do Oriente Médio e Ásia. Esse era o início da era mais obscura, conhecida pelos historiadores como a pior época da história para se viver. As temperaturas desse período caíram drasticamente, iniciando a década mais fria dos últimos 2.300 anos. O Sol perdeu a intensidade e as temperaturas variavam entre 1,5 grau e 2 graus. Parte da China e da Mesopotâmia chegou a ter neve em pleno verão, e as consequências disso tudo foram alarmantes. As colheitas de diversos países não deram frutos como esperado. Sendo assim, a fome foi a grande vilã da humanidade por um longo período. Já que não se conseguia produzir nada nessa época, as pessoas adoeciam e simplesmente morriam do dia para a noite. E as secas e contaminações também eram inevitáveis. Segundo historiadores, as pessoas daquela época acreditavam que tudo aquilo era o fim do mundo, ou algum possível castigo divino, tendo em vista que o Sol perdeu o brilho por 1 ano e meio. O fato é que o ocorrido se deu depois de uma enorme erupção vulcânica que ocorreu durante uma noite do ano 536, próximo à região da Islândia. Com isso, as cinzas vulcânicas se espalhou pelos ares da Europa e Ásia e acabou levando vários meses para se dissipar. Após a erupção, outras duas ocorreram no ano 540 e 547, tendo a humanidade passado pelos mesmos desafios de sobrevivência. Não obscuro bastante, quase no mesmo período houve a chegada da peste bubônica no ano 541, que provocou uma dura paralisia econômica no continente europeu, além de milhares de mortes. A propósito, o cenário climático era extremamente propício para a disseminação da doença. A peste inicialmente foi denominada de Praga de Justiniano, uma referência ao imperador romano Justiniano que governava naquela época. Estima-se que somente a doença tenha matado mais de 25 milhões de pessoas ao longo dos anos em toda a Europa. Algumas pesquisas realizadas no ano de 2018 afirmam que o planeta ficou mais frio há pelo menos 15 anos após a erupção de 536, atingindo principalmente a agricultura por longos anos. Além disso, o ano 536 também foi marcado por um grande terremoto na região do Mediterrâneo, que destruiu várias cidades importantes e causou a morte de milhares de pessoas. E para piorar a situação, as ondas de refugiados que fugiam das áreas afetadas pelo terremoto e pela fome acabaram espalhando doenças e provocando conflitos em outras partes do mundo.
Foi um longo período de fome, batalhas, invasões de territórios, frio e mortes por doenças. Se considerarmos todos os efeitos que esses eventos criaram num curto espaço de tempo, é possível afirmar que essa foi a pior época para se viver. No entanto, é importante lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, a humanidade sempre encontrou formas de resistir e se recuperar. E graças a essa resiliência que nós somos capazes de superar os desafios que surgem em nosso caminho.